Ele é mais um brasileiro que foi campeão da Champions League. Saiu do interior de São Paulo para ir para uma equipe que sonhava ser grande no cenário europeu. Depois ele foi campeão da Champions em um dos maiores clubes do mundo em uma final eletrizante. Hoje a gente conversa com o Edmilson. Edmilson, muito obrigado por receber a gente aqui no seu clube, no SCA Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre Champions League, tá? Então eu queria que você falasse sobre esse início seu, um cara do interior de São Paulo, né? Começou no 15 de Jaú, depois passou pelo São Paulo, um dos maiores clubes do mundo, né? Já tinha uma montanha de títulos. Depois ir jogar no Lyon, que era um clube que estava iniciando um projeto para se tornar um grande clube dentro da França e também na Europa. Como que foi para você essa transição de todo o início da sua carreira até chegar na Europa? Bom, na verdade, jogar Champions League é único, né? Eu acho que todo atleta tem que sonhar em jogar a Liga dos Campeões, porque realmente é um campeonato de uma competitividade enorme, né? O nível é altíssimo. As experiências que você tem de jogar em alguns países, como Noruega, como Israel, como teve, né? Jogar na Grécia, na Turquia, então são países que vivem extremamente o futebol, né? E a Liga dos Campeões, para mim, quando eu descobri em 2000, quando eu fui para o Lyon jogar a primeira vez, né? Da história do Lyon e a primeira vez, eu falei, cara, eu tenho que jogar praticamente todo ano isso aí, porque da vitrine é uma competição competitiva, uma competição onde tá os melhores mesmo. E para um jogador é algo importante dentro da carreira e claro, né, poder participar e vencer é muito bom, que você fica aí na história da orelhuda, né? Edmilson, nesse seu começo no Lyon, saindo do São Paulo, um grande clube do Brasil e do mundo, você já tinha uma grande projeção no futebol brasileiro, tinha se tornado capitão do São Paulo num time que tinha outras lideranças, sim, né? O Rogério, o Raí. Quando você foi para o Lyon, Copa do Mundo se aproximando, claro, você também tinha um sonho de disputar a Copa do Mundo, acabou sendo pentacampeão. Você não pensou, talvez poderia perder um pouco de espaço pelo fato do São Paulo ser um time maior do que o Lyon? O que você analisou ali na hora de aceitar essa oferta para, claro, também ir atrás do seu sonho de jogar no futebol europeu? Quando veio a proposta do Lyon, na verdade, eu pensei na projeção de carreira, porque muitas vezes o atleta ele pensa só no dinheiro hoje, né, no momento hoje. Ele não vê que o projeto de carreira ele vai muito mais além do que simplesmente 2 anos, 1 ano ou 6 meses. Traçar uma meta a longo prazo. A longo prazo. Então, eu procuro dizer assim, poxa, vou para o Lyon vai jogar o quê? Né? Qual que é o tipo de vitrine que eu vou ter para poder ir para o Lyon? Né? Qual as perspectivas de crescimento do clube e da empresa? Né? Então, eu coloquei na balança tudo isso, sabia que o Lyon estava montando um time para ser campeão francês naquela temporada, para disputar a Liga dos Campeões e fazer um bom primeiro ano de Liga dos Campeões, e isso aí para mim, na minha vida, é muito melhor do que o dinheiro atual e a projeção atual. Né? Eu prefiro pensar a médio e longo prazo, sim, do que pensar hoje no dinheiro hoje e no projeto de hoje. Eu prefiro um projeto mais a médio e longo prazo, que foi isso que aconteceu na minha carreira. Edmilson, e você sempre foi um atleta também que teve características de versatilidade durante toda a carreira, né? Como que você desenvolveu isso no início da sua carreira? Foi o Tele que te ajudou e tal? Depois você chegou no Lyon, na Europa, em outro tipo de jogo, né? No campeonato francês. Como isso ajudou na sua adaptação nesses primeiros passos na Europa? Quando eu comecei a jogar no São Paulo, eu era um cara que entendia taticamente a estratégia de jogo, né? Então, qualquer posição que qualquer treinador me colocava, eu realmente tinha a facilidade de interpretar bem a estratégia do que ele precisava dentro de um jogo, defensivamente, taticamente, né? E isso me ajudou bastante nesse período de 5 anos no São Paulo, porque todo treinador que vinha no clube, eu jogava, né? Possivelmente, individualmente, o meu trabalho não aparecia, porque não era o cara da posição, então, mas para a equipe funcionava. Até então, vinha um treinador e ia apostar
na minha carreira nenhuma posição, né? Falou, ó, você vai ficar aqui 3 meses, em 3 meses você vai explodir, né? Foi o que aconteceu. Em 2000, o Levir Coupe veio, me colocou de zagueiro e em 4 meses eu estava na seleção, em 6 meses estava vendido para o Lyon. Então eu penso muito bem assim que na vida da gente, a gente muitas vezes tem que entender qual que é a estratégia da equipe. Muitas vezes você vai trabalhar 5, 6, 3 anos para a equipe, mas a recompensa vem lá na frente, foi o que aconteceu comigo. Sim, e você acha que você ter esse entendimento tático facilitou nessa sua adaptação no Lyon para já chegar jogando? Sim, me ajudou bastante, né? Essa interpretação de se adaptar a situações me ajudou bastante, porque eu cheguei no Lyon no final de agosto, 28, 29 de agosto, já estava nos últimos dias de fechar a janela de transferência, né? E estreei num derby, né? num clássico, Lyon e Saint-Étienne, no dia 6, se não me engano, de setembro de 2000. Então, cara, todo mundo fala, poxa, o novo Laurent Blanc, que na época os caras falavam, né? E a facilidade que eu me adaptei, estrear num derby e fazer as jogadas que eu fiz no jogo, né? Os caras falaram, puxa. E aí, graças a Deus, essa adaptação serviu, claro. Pode ter certeza que toda a bagagem de escola que eu tive do São Paulo, né? Eu com 23 anos chegando no Lyon, me ajudou bastante. Edmilson, e como que foi para você a primeira vez ali que você perfilou e escutou aquela ópera, o hino da Champions, dá aquele arrepio, a perna dá uma tremida, falta água na boca, como que fica o pensamento? Eu sempre digo, né, que o hino da Champions é algo arrepiante, né? Depois do hino nacional brasileiro, é um hino, que fantástico, você perfila ali, você entra numa outra dimensão, né? Eu lembro de uma experiência logo no primeiro ou segundo ano de Champions League com o Lyon. A gente foi jogar em Glasgow, na Escócia, contra o Celtic. E uma torcida bem fanática, né? A atmosfera do pessoal ali do Reino Unido, tanto Liverpool, tanto a Escócia, a Irlanda, quando você vai fazer jogos, né? Um tipo de torcida impressionante. E, na verdade, cara, esse hino aí é fantástico, seja ele qual for, mas quando você joga assim, reta final, clássico, Milan, Barcelona, Benfica, Chelsea, esse jogador, você tem algo diferente, entendeu? E aí, agora, você se destacou no Lyon junto com várias peças que foram chegando. O Lyon se tornou um grande campeão, você ganhou 3 títulos lá, né? 3 ligas francesas. E depois você sai para o Barcelona, que é uma das maiores equipes do mundo, é um clube mundial, né? Famoso no mundo inteiro. E também, quando você chega no Barça, o Barça estava num projeto de reconstrução. Trazendo peças ali, né? O Ronaldinho Gaúcho, o Deco, esses caras também tinham chegado ali há pouco tempo para alavancar esse time e se tornar um dos maiores da história do Barcelona. Como foi para você essa chegada, transição de Lyon para Barcelona? E o Barça vinha naquela vontade de muito tempo que não tinha ganho a Liga Espanhola, muito tempo que não ganhava uma segunda Champions, e houve-se um projeto novo de boas contratações, né, de peças importantes, não só individualmente, mas coletivamente. E a gente ficou, eu mesmo fiquei muito, muito feliz de poder ter participado dessa reconstrução do Barcelona, porque foi realmente uma reconstrução a nível de qualidade, de qualidade e também de infraestrutura, né? Porque quando a gente chegou lá, o Barcelona ainda era um time que não tinha seu CT, treinava do lado do Camp Nou, o vestiário que era o nosso vestiário de treino ainda não tinha uma boa academia, não tinha uma infraestrutura. Então nós reconstruímos ali 2004 até 2008 essa possibilidade de a gente poder estar fazendo um novo Barça, né? E aí veio na geração que veio com o Guardiola, o pessoal todo, e acabou realmente conquistando tudo aquilo que a gente praticamente plantou. Como que o Raika, né, lidava com esse grupo aí repleto de estrelas e também esses jogadores que seguravam a barra para a galera brilhar, né? Eu acho que toda a equipe ela é suportada, né?
para os coadjuvantes e os protagonistas, vamos dizer, né? Sim. Eu acho que seja ela dentro de um restaurante, seja ela dentro de uma empresa. Então a gente tinha essa mescla entre esses coadjuvantes, que eram os caras que estavam nos bastidores, né? E os caras que eram protagonistas. Então, Eto'o, Ronaldinho, Deco, Juli, né? O Messi, o Iniesta, o Xavi não era protagonista, não era até coadjuvante da época, mas era um cara que agregava. Aí tinha a parte do Puyol, Edmilson, Rafa Marques, né? Silvinho, Belete, o Mota, a rapaziada mais jovem, um pouco mais experiente. Sim. Essa mescla. E é super importante para uma equipe vitoriosa, né? Ter esse equilíbrio, não só muito jovem, mas nem ser muito mais veterano, esse equilíbrio. E quando você consegue ter esse equilíbrio desse tipo de qualidade, certeza que dá resultado. Foi o que aconteceu no Barcelona. Eles conseguiram fazer umas contratações pontuais onde eles poderiam dar resultado. O Rijkaard, por ter sido um jogador, né, entendi, um craque, na verdade, na posição, e eu aprendi muito com o Rijkaard, ele jogava na minha ali praticamente, né? E ele também era um treinador jovem, no início também. De carreira, né? Isso, início de carreira. Tinha um segundo que era o Ten Cate, que era um holandês também, que era mais linha dura, ele era mais amigão dos jogadores, tal, mais o tal do boleirão, assim, vamos dizer. Mas, cara, eu acho que foi um casamento legal entre o Ten Cate, a maneira dele gestionar o vestiário, e a parte do Rijkaard. Falando agora sobre o título, como foi para vocês, na verdade, qual jogo que você sentiu ali que falou, poxa, a gente entrou e vamos brigar mesmo pelo título, o nosso time tá uma máquina? Ó, nós tivemos aí a fase de mata-mata, oitavas e finais, a gente pegou o Chelsea. Sim, né? aquele gol que o Ronaldinho dá uma sambadinha. Isso, né? E... A gente teve esse jogo do Chelsea, que foi uma eliminatória muito difícil, 2 jogos super difíceis, né? O time do Mourinho, né? Sempre foi muito complicado. Vamos dizer, na quarta de final a gente pegou um Benfica, que foi mais ou menos um azarão que chegou ali nas quartas, mas mesmo assim a gente pegou, eu fiquei machucado, não joguei aqueles 2 jogos de eliminatória. Conseguimos passar, né? Acho que ganhamos de 2 jogos de 1-0 e tal. Aí a semifinal praticamente foi uma final, porque o Milan tinha um timaço, né? Kaká voando, um time impressionante. Ganhamos de 1-0 e 0-0 no Camp Nou. E a final, a gente também, eu achei que uma final, a final foi super difícil. Sim. Como foi jogar essa final com uma das maiores gerações do Arsenal de todos os tempos, e vocês também, talvez um dos melhores, mais mágicos times do Barcelona? Pô, eu acho que a final, né, foi um jogo super complicado, né? A gente tem uma jogada de gol que o Juli faz o gol, mas o juiz prefere dar falta e expulsar o goleiro. Eu achei que ia ficar mais controlado o jogo, mas ficou pelo contrário. Uma jogada seguinte, numa jogada que o juiz dá uma falta que não foi, bola parada, cruzamento, gol do campo, 1-0, primeiro tempo 1-0 para os caras. Um jogador a mais, né? Houve uma substituição tática impressionante do Rijkaard, que ele começou a ganhar a final ali, ele tirou um dos 3, né? Que era eu, Deco e Van Bommel. Van Bommel era um cara mais defensivo também, ajudava na marcação, Deco ajudava, e aí ele saí, também estava com uma pancada na lombar. E aí o Rijkaard começou a falar, não precisamos ganhar, mas mesmo com 1 a menos, o Arsenal teve 2, 3 ocasiões de matar o jogo, né? Com o Henrique cara a cara, o Valdez faz uma defesa fantástica e consecutivamente também várias situações. E aí ele faz para mim a crucial do jogo, que foi a entrada do Larsson no lugar do Van Bommel, né? Então praticamente foi o tudo ou nada, né? Então o Larsson fez praticamente as 2 jogadas do gol. E ele era um cara desses aí também, que sempre estava entrando. Sempre, era o 13º, 12º jogador, né? Porque o 13º naquela época era Messi ou Iniesta. Sim. Né? Então, cara, eu acho que essa final foi uma final fantástica, decidida por detalhes, né? Belete também foi um cara muito importante na troca, né? Porque o Belete era um cara mais ofensivo, o Olerguer fechava bem a linha de 4 num jogo difícil como o Arsenal. E, cara, as mudanças para mim, nas mudanças do Rijkaard foi crucial para entender, falar, poxa, a gente tem com 1 a mais, a gente precisa ter a bola, os caras vão sair no contra-ataque, tem que ter meio armado. Correu o risco
mas correu o risco com possibilidade de ganhar. Tem muita gente que corre o risco, mas corre o risco com medo de perder. Sim, sim. Né? É isso que o medo de perder é maior que a vontade de ganhar. É, isso aí. Então, o Rijkaard foi muito inteligente nas trocas, e as trocas fizeram a diferença naquele jogo, num Arsenal, numa maneira geral, jogando com mais, superior ao Barcelona. Belletti manages to work it down the line to Henrik Larsson. And now Belletti's made a run into the area. Juliana Belletti scores! Barcelona lead the UEFA Champions League final. It's Belletti of all people. Vocês ali, a hora que o Lehmann, né? Lehmann. Foi expulso, vocês sentiram, pô, agora vamos ficar com um a mais. Nosso time bem veloz e habilidoso. Vamos pra cima, vamos deitar, arrebentar. Vocês sentiram isso? É, a gente sentiu que a gente, não deu o gol, porque o Juli fez o gol na jogada, né? Expulsou, pelo menos a gente tem a jogada para fazer o gol de falta e ao mesmo tempo um jogador a mais, mas foi o contrário. Possivelmente, se o Arsenal fica com 11 contra 11, o jogo não seria tão difícil, né? Ou os caras iam ganhar. Então, as finais, elas são decididas por esses tipos de detalhe, de entendimento estratégico, de uma mudança aqui, outra lá, um posicionamento mais ofensivo ou defensivo para poder dar a vitória para o time que realmente melhor se posicionar estrategicamente. Qual que é a emoção de numa final tão dramática como essa, a hora que o juiz apita e cai a fichinha assim, pô, sou campeão da Champions League, estou entre os 55 jogadores brasileiros que já levantaram essa taça? Ah, cara, a sensação, eu sempre digo, a sensação de ser campeão da Champions e pelo Barcelona, que é algo diferente com qualquer outro tipo de país e time, é a sensação de ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque o Barça ele é mais que um clube, sim, porque ele tem as suas peculiaridades política, institucional, tudo. Então, para mim, né, eu digo assim, eu sou um privilegiado, né, tá nesse rol de ter ganhado a Copa do Mundo e a Champions League. Né, sim, porque, tem esse pequeno detalhe. Então, cara, quando você ter tido a sensação de ser sido campeão do mundo em 2002 e 3 anos depois você ser campeão da UEFA Champions League é algo, cara, para falar assim, poxa, eu era um improvável e tornei um cara provável na vida, né? Porque não é para qualquer um, porque são 2 campeonatos. Não é da dificuldade dos jogos no campeonato, é a dificuldade de você estar lá num time competitivo para jogar isso aí. Isso aí é o que às vezes as pessoas não entendem. Pô, eu tô num time competitivo para jogar uma Copa do Mundo e ganhar, tô num time competitivo para jogar uma liga e ganhar. Então eu acho que é o maior desafio do atleta hoje. Ele pensa, fala, eu tenho que estar no melhor clube da América para ganhar a Libertadores, para ganhar a Copa do Mundo, para ganhar a Copa América, para ganhar a Libertadores, para ganhar a Champions League, para ganhar o Campeonato Paulista, o que for. Essa é a mentalidade do atleta de alto rendimento. E nesse clube aí nesse grupo, aliás, tinham 3, né? Que ganharam a Copa do Mundo e ganharam a Champions League, e o Ronaldinho, ele tá num grupo mais seleto ainda dos que foram campeões da Copa, da Champions e da Libertadores, né? É verdade, o Ronaldinho, na verdade, ele se reinterpretou, né? Depois que todo mundo achava que ele estava meio quebrado, abandonado, né? Ele conseguiu realmente entrar na Libertadores com o Cuca, né? E conseguiu um título inédito no Atlético Mineiro. Então, esses caras têm todo o meu respeito, fora que eu acho que o Rony, para mim, foi o jogador que eu vi jogar com mais capacidade técnica, de improviso, de criatividade, de jogo alegre, de ir para cima de 1 contra 1, de gol de falta de cabeça que eu pude jogar, né? Então, pena que durou pouco e o Rony acabou tendo a última temporada boa lá no Atlético Mineiro. Edmilson, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o outro período de reconstrução do Barça, né? Aí, Ronaldinho, Deco, Eto'o, esses caras já saindo, Guardiola chegando, montando um novo elenco, né? Você participou dessa transição e o Messi, Xavi, Iniesta participando desse papel e assumindo, né, o protagonismo da equipe. Como foi para vocês? Como foi acompanhar esse trabalho e, assim, ver o Messi de perto se tornar uma lenda do futebol mundial? É necessário, cara. Eu acho que todo clube, toda empresa há que ter essa reformulação e preparando já a transição, né? Então, eu acho que foi inteligentíssimo da parte da diretoria do Barça, né? Foi também foi uma aposta, vamos dizer, que ninguém imaginava
não da qualidade técnica do Messi, do Andrés Iniesta e do Xavi Hernandes, que ia acontecer o que aconteceu. Mas Vocês já sabiam. A gente já sabia, mas a aposta maior foi o Guardiola. Sim. Porque o Guardiola treinava o Barça B. Eu tive a oportunidade, porque o meu último ano no Barça eu tive uma lesão de cartilagem e acabei fazendo a transição de jogo, de treino no Barça B e ia ver. Falei, poxa, o cara é interessante. Diferente, né? E eu acho que a gente foi assim, a gente faz parte dessa história do Barça, da reconstrução, de trazer o Barça mudar de patamar. Então o Barça viveu aí de 6 anos, 8 anos sem ganhar a Liga Espanhola, sem Champions League, 14 anos sem ganhar praticamente, e aí a gente chega, dá esse up, chegamos ainda no último ano, na temporada 7 e 8, a gente chegou na semifinal contra o Manchester. Sim. Empatamos 1-1 no Camp Nou e perdemos de 1-0 lá. Uma outra oportunidade de chegar em outra final de Champions League. E aquilo, chega uma hora dentro do clube que tem que vir gente nova. Renovação. Renovação. Eu acho que o Barça fez essa transição Guardiola, Rijkaard Guardiola, talvez não conseguiu fazer nesses últimos 3, 4 anos, né? Que não conseguiu, deixou escapar meninos jovens, deixou escapar Neymar, que era o cara de transição, Thiago Alcântara também, que era um cara de transição, de Iniesta, de Xavi, e aí começou a perder realmente aquele patamar de jogo que o Guardiola deixou e ao DNA do Barça. Quem que você caracteriza como o seu principal treinador na Europa? Aquele cara que mais te impressionou no dia a dia ou nas decisões ali na hora do vamos ver, estudando o time adversário e passando para vocês a leitura de jogo? Quem foi esse cara? Para mim foi o Rijkaard, né? O Rijkaard para mim foi um poço de conhecimento, né? Porque eu jogava na posição dele praticamente ali. Então, a função tática que eu fazia, desde seleção com o Scolari, ou até mesmo aqui na época do São Paulo, enquadrou bem dentro do que ele queria de sistema tático. Então, o conhecimento que eu tive, claro que eu joguei mais no meio campo lá no Barcelona. No Lyon foram 4 anos de zagueiro, né? Eu joguei poucas vezes, uma ou outra vez no meio lá, mas 99% dos jogos foram de zagueiro. Mas o Rijkaard foi o treinador realmente que me impactou assim, me ajudou bastante a entender, né? Porque não é fácil entender o modelo de jogo do Barça, né? Em termos de jogar rápido, jogar em um toque só muitas vezes, ficar 2 segundos com a bola no pé, né? Então o controle já é orientado para fazer o passe ou fazer uma tabela, né? A tomada de decisão tem que ser muito rápido também, por causa que é o estilo do jogo dos caras, né? Então o raciocínio antes da bola vir você tem que saber o que está fazendo, e é igual antes de estar planejando aqui você tem que saber o que você vai fazer lá, né? Pensar, então, acho que é importante. Isso aí também tá me ajudando para poder tomar as minhas decisões na minha pós-carreira. Você foi capitão em praticamente todos os times que você jogou. E também jogou com grandes líderes, né? Puyol, principalmente no Barça. Puyol, Rafa Marques, Iniesta, Xavi, o próprio Vítor Valdés. Como existe o jogador que desenvolve esse perfil de liderança ou isso já é natural? Natural. Natural. O grande capitão, ele tem que saber tudo o que está acontecendo no time. Não é só na hora de estar dentro de campo e reclamar ou fazer o cara coroa. Né? É entender todo, se o meu lateral ou se o meu cara, o cara que não está jogando. É o olho do treinador dentro de campo e também nos bastidores do campo. O líder tem que ser um gestor. Um gestor, né? O capitão, ele tem que ter liderança. Muitas vezes o cara não tem perfil, ele tem a faixa de capitão lá, ele não é exemplo, né? Segundo, ele não fala. Ele não vai perguntar se o Vitor, o Pablo ou o José está com problema pessoal, porque o cara não está rendendo lá. O cara sabe que o cara está saindo, né? Tá fazendo outras coisas que está baixando o rendimento. Então, cara, eu tive Cafu. Eu não tive com o Dunga como jogador, mas como técnico eu tive ele, né? E a gente via o perfil. E quando você conversa com o cara, você vê. Rogério Ceni no São Paulo, apesar que eu fui capitão dele, depois numa reta final, mas eu vi a liderança antes de eu ser capitão dele. Então esses caras estão muito mais além do que tirar o cara a coroa e de reclamar com o juiz na hora de ter que reclamar. Os caras são técnicos, são
coaching, vamos dizer. Sim. Né? Tem que entender o emocional do cara, chamando o cara e falar, cara, você está saindo demais, você está treinando de menos, vamos reduzir. Tem que o problema pessoal, né? É quando o cara chega de um outro país, esse aqui é Barcelona, onde você gosta de comer o quê? O Puyol fez isso comigo, ele falou, hoje eu tirei o dia para te mostrar a cidade, para saber onde come bem, onde compra bem, sua mulher pode ir aqui. Essa é a função, para o cara se sentir, pô, eu tenho um capitão aqui, que se eu tiver alguma necessidade aqui, tática, de comportamento, eu posso falar com ele. Falando agora um pouquinho sobre o Messi, muito se ouve assim, dos jogadores da parte ofensiva, né, falarem sobre o Messi. O Ronaldinho, o Deco, elogiam bastante. Eu queria que você, um cara que atuava mais na linha defensiva, como você enxergava o Messi ali surgindo nos treinos e tal? O que você já via ali de diferencial, né, nas questões de dificuldade, talvez, de marcar ele num treino, tal, que você já observava? Porque esse pessoal da linha defensiva ali, todos eram experientes, né? Experiente. E muitos bons jogadores, né? Como que era para você? Ele teve um pouco de dificuldade ali no início, principalmente de parte de lesão, porque ele era muito potente e não estava com a carcaça, como se diz, preparada para sentir essa pressão de motor, porque ele tinha uma potência forte, né? Talvez fisicamente o chassi dele não estava aguentando, né? A gente fala. O chassi de grilo ele tinha. E aí a gente teve, cara, essa dificuldade total aí de tentar mostrar para ele que ele tinha que ter a prevenção. Né, que muitas vezes o atleta de profissional acha que não deve fazer mais quando se chega no profissional. Sim. Né? Então ele teve 1 ou 2 lesões aí no início, logo que ele começou a fazer jogos no profissional, né? Todo mundo já sabe, fez um gol diferente, tal, um jogador que vai ser bom, mas ele teve uma outra lesão de isquios na parte posterior da coxa, que deixou ele até fora da final da Champions League, ele ficou nem no banco. Era um jogador importantíssimo para nós, mas estava machucado. E aí ele entendeu que ele teria que fazer a parte de prevenção diferente de todos, porque ele era diferente. Sim. Então o Messi ficou aí praticamente 8 a 10 anos sem ter lesão. Mudou a alimentação, teve um personal trainer para ele, né? Então, cara, ele entendeu que se ele ficasse naquela toadinha dele lá, ele não ia ser metade do que ele foi nesses últimos 12 anos. Sim. Para matar agora, Edmilson, eu queria que você falasse quais são os clubes ali que você enxerga, que podem brigar nessa temporada e, claro, falar um pouco do Barça, né? Qual que é o seu sentimento em relação ao Barça para essa próxima Champions League? O Barça está vivendo um momento de reformulação, né? Vamos dizer, um pouco como alguns clubes aqui no Brasil, o torcedor vai ter que ter paciência, porque às vezes quando você faz a reformulação e não tem dinheiro para fazer grandes contratações, tem que acertar na contratação. Né? O Barça é bom que tem um perfil de jogo, então vai ao mercado já buscando jogadores com o perfil do modelo de jogo que joga o Barcelona. Né? Então eu não vejo o Barcelona tipo assim, favorito como já sempre foi, porque está mudando de geração, tem Sérgio Busquets, tem Messi, tem Piqué que já chegou numa idade, mas trouxe Pedri, trouxe De Jong, trouxe alguns jogadores mais jovens, né? Tem o Ansu Fati que machucou, mas é um jogador jovem também. Então, eu acho que essa temporada que vai vir de Champions, de Barcelona, é uma temporada onde o Barça tem que ter paciência. Né? O torcedor culé, né, que se diz, tem que ter paciência. Em relação a nível de favoritismo, possibilidade de ganhar, eu acho que os grandes sempre têm essa possibilidade de chegar. Né? A Europa vai ter público agora a partir da próxima temporada, 30%. Já vai ser diferente, né? Porque estava muito aberta quem pudesse ganhar, porque sem público há uma diferença de jogar em casa e fora na Europa. Principalmente nesses lugares que você falou no comecinho da atmosfera. Há uma diferença, como há diferença aqui também na Libertadores. Sim. Né? Então, se você puder lançar jogador jovem num momento desse sem pressão, o cara vai sentir menos. E aquilo, eu acho que os grandes sempre têm esse protagonismo de poder estar disputando sempre finais, mas eu torço sempre para os clubes que têm injetado muita grana no meio do futebol. O caso do City e do Paris Saint-Germain. São 2 clubes que eu gostaria de ver levantando a Liga dos Campeões, porque já colocaram muita grana, já investem no futebol. E eu sempre digo, todo clube que investe em futebol, que tem uma organização que está crescendo, vale a pena ganhar uma Euroliga, né? Sim, e merece ser coroado, né? E merece ser coroado.
Tudo bem, Edmilson? Caio Esteves aqui do SBT Esporte. Edmilson, eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao momento do futebol europeu. Na sua época, quando você ganhou a Liga dos Campeões lá com o Barcelona, os times italianos eram muito fortes, né? Sempre chegavam muito. Alguns ingleses também chegavam, mas eram menos. Agora a gente tem visto um movimento um pouco diferente. Nesse ano, por exemplo, a gente teve 2 ingleses na final da Liga dos Campeões. Como que você vê esse movimento? Você acha que os italianos caíram demais, precisam reagir? Os ingleses cresceram? Como que você vê o futebol hoje de cada país? Qual para você que tem hoje a liga mais forte? Valeu, um abraço. Bom, Caio, na verdade eu acho que o futebol ele é natural ter esse tipo de hegemonia aí durante 5, 6 anos, vai mudando, né? Então, vamos dizer, na minha época lá tinha os times italianos, o Milan com uma grande seleção de jogadores, na verdade. Aí a gente vem para Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, né? O Real Madrid 3 vezes seguido, né? Barcelona também ficou ali na Espanha. Agora está começando a vir os clubes ingleses, né? Então, os grandes clubes sempre têm esse protagonismo de poder realmente estar em finais e levando 1, 2, 3 Champions League aí. Então, acho que é a força de cada liga, né? A gente sabe que a Premier League é fortíssima, né? Tem dinheiro para contratar os melhores jogadores. A Liga Espanhola é uma liga forte quando teve Cristiano Ronaldo e Messi, né? Vamos ver como a Liga Espanhola vai vir agora. E a italiana deu uma parada, até porque o Milan e a Inter estão em reconstrução, mas eu não vejo muito tempo para que esses 2 times, Inter e Milan, voltem a ter, e a Juventus, que vem tendo, né, protagonismo dentro da UEFA Champions League. Fala, Edmilson, tudo bem? Aqui é o Mário do SBT Esporte. Queria saber de você, quando você ficava ali perfilado para entrar na Champions League, que ia começar aquele hino, e você olhava de lado, quem que foi o jogador que você ficou, até hoje que você jogou, que você falou, cara, eu não estou acreditando que eu estou jogando com esse cara aqui na Champions. Estou jogando contra, ou você ia começar a sua carreira, sei lá, na Europa. Quem que era o cara que você admirava todas as vezes que você jogava uma Champions League? Bom, Mário, cara, na verdade, quando eu comecei a jogar a Liga dos Campeões, era mais os adversários que eu admirava, né? Porque o Lyon, na época, a gente não tinha grandes nomes. O maior nome que a gente tinha no nosso clube lá no Lyon em 2000 era o Sonny Anderson. Mas o Sonny era um amigão já no dia a dia, mas é quando a gente perfilava, que a gente pegava lá, a gente pegou no início o Bayern de Munique com o Oliver Kahn, né? Pegava Lothar Matthäus, eu peguei no final da carreira dele. Aí você vai jogar na época com o Ajax, que o Ibra estava começando. Aí você vai jogar com o Arsenal, passa o Bergkamp, que na Copa de 98 eu vi fazendo aquele golaço contra a Argentina. Então, era mais os meus adversários quando vinha para dar a mãozinha assim pra gente, né, cumprimentar, que propriamente os jogadores que tinham na época. Então, foram 4 anos do Lyon ali que a gente não teve grandes jogadores. Mas quando a gente ia jogar com o Valência, com o Arsenal, com o Glasgow de Celtic, com o Ajax, aí a gente fala, putz, a gente vai jogar contra o Bayern de Munique, jogar contra aqueles caras lá. Então, foi uma experiência fantástica e também com o andar da carruagem aí a gente começou a ficar conhecido também. Aí a molecada fala assim, pô, eu tô dando a mão pro Edmilson, né? Aí ficou legal, valeu!